Antes de olhar, você é a favor do aborto? O que você acha dessa pauta? E o que você acha do que as pessoas dizem por aí? Não sou a favor, nunca fui e nunca serei. Todos nós temos uma função biológica de reproduzirmos. E essa função, ela domina muitas vezes algumas pessoas. E já dizia o grande mestre Alcimar Coutinho, a quem eu tive o prazer de, no fim da vida dele, o conhecer como médico, fui indicada por outro grande médico, o Dr. Osmário, que era médico de minha mãe. E já falei isso aqui pra vocês, teve um período da minha vida que eu fiquei anêmica, porque eu não consumia carne vermelha. Essa foi a conclusão que os médicos chegaram. E graças a Deus tive apoio de Mateus, na época, de minha mãe também. Conheci o Dr. Alcimar e ele dizia defender a reprodução humana e defender a vida das mulheres. Então, quando você defende a reprodução humana, você defende também o controle dessa reprodução para que não aconteça, por exemplo, o aborto de uma criança. É um ser que respira, é um ser que depende da mãe, que está dentro do ventre de uma mulher, concebido de uma forma sagrada, inexplicável, que a ciência não explica. Só Deus explica, através da energia que ele bota no ventre daquela mulher. E através de um homem também, ele dá essa condição de se gerar uma vida, com tudo que ele dá de melhor em termos de energia, certo? Então eu sou totalmente contra. Voltando para a questão da reprodução humana, que nós todos temos vontade de sermos mães e pais, isso é uma coisa embutida no nosso DNA, embutida na nossa energia vital, porque é uma função do homem ter um filho. Mas somos racionais a ponto de entendermos que não devemos desprezar essa força que a gente tem de colocar uma outra vida no mundo, sobretudo nós mulheres. A mulher, ela tem uma função muito importante na vida. Além de ela carregar uma semente com ela, a mulher, além de defender a semente que ela traz dentro dela, ela tem a obrigação moral de defender a sua honra como mulher. Então, quando você se deita com vários homens, a maneira que eu vejo também, a energia vital, uma parte daquela energia vital que sai na semente do homem e da mulher, e se une para formar uma criança. Quando ela se deita com qualquer um aí, para receber essa energia, ela tem que ser responsável por isso, sim, e entender, sim, que aquele que está dentro dela, aquela alma, aquela energia, aquela vida, não tem culpa de nada. Então, uma coisa, para mim, como espiritualista, é: engravidou-se, perdeu-se. Fato. Tentou, não conseguiu. Mas eu vou insistir porque eu quero. E a espiritualidade, com essa regência divina de Deus e dos anjos, diz: não vamos lhe dar um sofrimento, com uma vida que também vai sofrer, e a mãe, que é parte daquele filho, em espírito, nos elos que ela tem, sofre muito também. Por outro lado, uma mulher que tem um filho que necessita do apoio dela, tem uma missão também muito bonita de entrega, de luta, de defesa por aquele que é indefeso. E que a gente vê que algumas crianças crescem na idade, mas continuam sendo crianças. E a mulher tem um papel fundamental aí, de crescer também como espírito e de crescer mediante a sociedade com aquela criança que ela tem. Então, o nascer é uma coisa maravilhosa. O fato de você estar com alguém que você ama e gerar um filho é uma coisa maravilhosa. Talvez você entenda depois que teve esse filho, que aquele homem não era o homem que você deveria ter escolhido, mas nasceu uma criança. E quantos de nós, humanos, que estamos vivos, não tivemos o problema com um pai ou uma mãe na vida? E nem por isso deixamos de lado a nossa qualidade como seres humanos, a tentativa de melhorarmos e de fazermos algo melhor.
Então, aqueles que defendem o fato de a liberdade sexual atingir esse ponto de simplesmente eu faço o que eu quero, com quem eu quiser, com qualquer um, não me importa quando nem onde, e depois que essa criança estiver lá dentro eu vou simplesmente desprezar, como um lixo. Mas aquilo é uma vida. E uma vida que depende da mulher. Então eu sou totalmente contra. E você até o fim. Que fique claro isso aqui. Nas minhas experiências como espiritualista, como filha de Oiá, como filha da minha mãe, que era uma enfermeira que trabalhou muito tempo em maternidades e me contava as experiências dela, né? Eu também, nos meus trabalhos voluntários, já visitei muitas maternidades e eu tenho muitas experiências positivas e outras não. Mas de tudo isso somado, eu tenho a certeza de que a criança que está dentro do ventre daquela mulher, que se deitou com qualquer um, que satisfez as vontades dela como mulher, pura e simplesmente porque queria, os hormônios estavam gritando na cabeça dela, ela queria dar para qualquer um e ela deu. E teve aquele filho e depois disse, eu não quero mais. Pá, vou jogar fora. Essa criança ela não tem culpa de nada, e isso é que nós devemos ter consciência, que ela não tem culpa, tá? Se tem uma criança que vai nascer doente de uma forma irreversível, não é aquela que eu coloquei que vai ser uma eterna criança para a mãe cuidar, que vai dar a essa mãe uma evolução espiritual de responsabilidade, porque muitas crianças têm essa função na vida das mulheres e dos pais que infelizmente às vezes não evoluem. Eu não estou falando desses casos, mas a nossa lei já diz, se há uma criança doente de uma maneira irreversível, o médico vai dizer, é hora da mãe escolher se põe no mundo ou se não põe. O médico vai dizer isso. E nesses casos ele pode sim, com a mãe, realizar a interrupção dessa vida. A gente tem também o caso de violência constatada, do estupro, daquela mulher que não quer ter a identidade daquela criança, daquele homem que a violentou, não importa quem seja, e comprovada essa situação de violência, claro, ela tem que ir a uma delegacia, ela tem que, né, pedir autorização judicial, informado, né, o processo devido e legal, ela pode sim escolher interromper aquela vida junto com um médico, tá? Não é à toa, não é aleatório, e vai se fazer aí a interrupção. Então, dentro do que nós já temos, eu entendo que falta agora as pessoas terem honra, decência, bom caratismo, e entender que há no sistema público de saúde brasileiro métodos gratuitos. Se você for em qualquer posto, você consegue lá contraceptivos de graça, atendimento médico de graça, tá? Porque alguém pode dizer, eu não tenho condições de ir no médico. Então vá num posto de saúde do seu bairro, que lá você vai ter atendimento respeitoso e adequado para que você não engravide de qualquer um com quem você queira se deitar. Porque aquela vida que você carregar com você não vai ter culpa de nada. Ademais, com relação às opiniões, é muito importante que esse debate sim se faça. Mas eu creio que todos devem ter essa consciência de que a criança não tem culpa. E não comemorar, porque não é algo de se comemorar, e nem querer se embutir isso na mente das pessoas como correto. Porque correto é as pessoas serem conscientes de seus atos. Forte abraço, fiquem com Deus e muito sucesso para você. Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas. Muitos morrem, mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida, e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de
divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas 2 semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na 4ª semana, já é um embrião com 3 segmentos diferentes, que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando. Os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após 9 semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos, como a luz, e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior, e já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor, fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça, brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado. Sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero.